Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui, essa série de mensagens nessa tarde, a segunda mensagem aqui está em Salmo, no livro de Salmos, número 40. Nós vamos ler aqui, desculpe que eu estou com a voz um pouco grave, né? Porque na sexta-feira, anteontem, eu tomei um refrigerante gelado que me ofereceram aqui e eu não estou acostumado a tomar gelado, e deu um probleminha. Sexta pro sábado eu até pensei que não ia gravar, mas o senhor me deu até uma experiência que eu coloquei no outro vídeo que você vai ver, você deve receber daqui, talvez antes desse. Achei que não ia dar para falar, mas o senhor me deu uma experiência, falou que não, que eu ia, aquela noite mesmo, você vê como é que Deus é bom. Só que ontem eu falei, acho que 1h30, quase 2 horas, gravando várias mensagens. E hoje também já comecei. Então imagina, eu tratando essa gripezinha aí. Então, vai desculpando aí, mas não tem como, eu tenho que aproveitar o momento para gravar a palavra, né, pessoal? Então tá, Salmo 40, 1 a 17. É um pouco grande o capítulo, mas é interessante que às vezes um versículo que eu leio aqui você recebe uma bênção. Não vou abordar todos eles, não tem jeito, ia ficar quase 1 hora para abordar tudo isso, pelo menos 50, sei lá, minutos. Eu não posso, né? Mas eu vou ver os versículos principais aqui, tá? Esperei com paciência no Senhor. Aqui eu tenho uma experiência interessante, tá? Tava faltando experiência, talvez aqui eu não conto experiência, vai ter uma experiência boa aqui nessa mensagem. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40, 1, 17. Aí tem aquela palavrinha, né? De que maneira, da introdução aqui, você, meu amigo, meu irmão, minha colega, serva de Deus, que nos acompanhar também, vai ter essa palavra. Veja bem, em momentos difíceis da vida, em quem devemos esperar? Talvez você esteja passando por um momento difícil. Agora há pouco, ao cumprimentar uma pessoa cadastrada aqui no centro de convivência, ele disse: e aí, como vão as coisas? Porque ele tem percebido tem recebido os nossos vídeos, provavelmente é um seguidor do canal, acredito, e sabe o que está acontecendo e o porquê desse silêncio. Eu então me respondi prontamente: estou clamando ao Senhor, entregando tudo nas mãos de Deus, esperando que de Deus virá a solução. Logo a seguir comecei a cantar um louvor com essa referência bíblica. E veio no meu coração a seguinte colocação: que muitas vezes Deus permite que o amigo passe por certas situações difíceis, não é tanto por você, acredite, mas para te dar a vitória. E o seu testemunho de vida irá alcançar a muitos que estarão enfrentando situações semelhantes e assim serão abençoados. Então, se hoje você está sendo provado ou provada e acha muito difícil uma solução favorável, receba essa palavra de Deus. Esperei com paciência o Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pessoal, veja bem, por que também que hoje eu estava ali observando que eu estou com muitas mensagens shorts, e veja, você está entendendo, vem a mensagem short, dali vem a mensagem padrão. Só que eu estou com muitos vídeos short gravados já, sem editar, e menos padrão. E eu tenho muitos vídeos desse short que eu não coloquei. Então eu estava olhando o caderno, e tem muitos também que eu nem gravei ainda, vídeo shorts. E aí eu encontrei essa coisa que eu me lembrei, isso aqui foi gravado tem um bom tempo. Que esse Salmo aqui, 40, tem uma experiência que você vai ouvir agora, veja bem. Eu vou ler agora, né, para você, né? Talvez nem todos os versículos, para poder não muito longe, né? Mas esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja bem, tirou-me de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca,
um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, esse versículo eu tenho que marcar, esse versículo é importante. Versículo 6. É importante? Todos são importantes, isso aqui é importante. Então diz, eis aqui venho no rolo do livro, de mim está escrito, deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, esse não retira os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade, a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digne, Senhor, livrar-me, Senhor, apreste meu auxílio. Sejam confundidos os envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, folguem alegres em ti os que buscam, de constantemente, os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Isso aqui eu não posso esquecer não, tá? Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esse versículo eu não posso deixar. Pessoal, por que eu falei? Eu gosto muito de experiência. E quando eu vi, eu estava olhando as mensagens hoje, quando eu vi esse salmo, eu falei, não, esse eu tenho que falar. Esperei com paciência no Senhor. Qual é o tema? Qual é o tema da mensagem? O versículo que eu tenho da mensagem é isso aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu meu clamor. Por isso que eu coloquei esse tema. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu fiz um resumo aqui, vocês entenderam, né? Para não ficar muito grande, né? Eu tenho lutado com isso, procurar um tempo menor para gravar mais. Porque o tema da mensagem é importante. Até a questão de lembrar também. Ouvir aquela mensagem lá do pregador. Entendeu? Às vezes acontece. Ouvir aquela mensagem lá. Se você coloca um tema muito extenso, ele fica mais difícil. Por que eu falei que tinha que entregar esse salmo? 2016, eu coloco assim porque está anotado, porque eu não lembro fácil as coisas não. Eu comecei a trabalhar pela prefeitura de Vila Velha no vídeo monitoramento. Não sei se a nossa cidade tem. Aquelas câmeras que eles colocam, tem aquele centro de operações e ali os operadores operam ali as câmeras e o que acontece na cidade. Espero que a sua cidade tivesse novidade. Aqui em Vila Velha, não sei como é que está agora, mas teve uma fase boa. E era um endereço, começou um endereço no centro, depois eles mudaram para outro endereço. Quem mora em Vila Velha sabe, lá para Dali Santos, onde está lá a Guarda Municipal hoje. Era no centro de Vila Velha, na pracinha. Mas era com a gestão, o prefeito que já estava encerrando. Eu peguei ali, entrei ali no final da gestão desse prefeito. Aí ele saiu. E aquela turma que estava ali, porque sabe, carro comissionado, a gente era carro comissionado, sabe que ele tem durabilidade curta, né? E aí quando encerrou a gestão, mandou o pessoal tudo embora. E os colegas que trabalharam comigo foram voltando, e orando ao Senhor. E orando ao Senhor. E tinha um colega ali, que ele era um dos principais, ele sabia operar muito, ele tinha trabalhado também em negócio de outras áreas, ativo policial. Sei que ele entendia bem também, ele é um cara muito esperto e muito comunicativo. Que a gente começou a trabalhar também junto, e ele sempre, ele conhecia muito a profissão e ele percebeu que conhecia muito a Bíblia. Não muito, mas eu conhecia a Bíblia.
mais do que ele, e ele conhecia mais do que eu a profissão dele. Mas sempre a gente conversava, ele gostava. Seu Zé, qual é o salmo hoje? Ou o salmo é esse? Ele falava, eu falava, olha isso aqui, olha a palavra de Deus. E era bom. Até uma maneira de até os outros interpretar a palavra, né? E ele voltou primeiro do que eu, junto com os outros. Eu fui um dos últimos a voltar. Primeiro dia, eu anotei aqui, ó, na Bíblia, 6/4/17. Já fez 8 anos isso, 1917, quando eu voltei, no início desse prefeito, depois daquele que saiu. E quem estava ele lá. E quando eu cheguei, no primeiro dia, olha o versículo que ele falou, seu Zé, Salmo 40, seu Zé. Eu falei para ele, eu conhecia, eu gostava de levar o Novo Testamento também, mas eu conhecia o Salmo, eu gostava de ler muito, na época eu lia muito, eu sempre gostei de ler o livro de Salmo. Eu conheço bem porque eu gosto de ler bastante. Aí esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o clamor. Então ele marcou a minha vida, porque foi justamente isso que aconteceu. Nós tínhamos sido mandados embora porque havia terminado aquela gestão, aquele prefeito não conseguiu se reeleger e nós saímos, e o outro que chamou foi chamando a nova administração e eu fiquei quase por último. Eu estava orando a Deus, eu tinha esperança de voltar, porque eu gostava do trabalho e precisava também. Tinha uns meses fora. Eu acredito que foi quase uns 4 meses que eu voltei, foi mês de abril. E eles já estavam lá desde o início. Janeiro, fevereiro, março. E aí eu voltei. No primeiro dia ele vai e fala, seu Zé, ele fala, seu Zé, né? E eu, falava o nome dele, né? E a gente brincava assim, mas sempre falava da Bíblia, porque ele sabia que eu conhecia a Bíblia. Salmo 40, seu Zé. Aí eu falei, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, e ele nem era cristão não, ele era um camarada que gostava assim, mas ele tinha a vida dele lá, mas a gente gostava de falar. Eu espero que um dia ele tenha uma experiência com Deus. Não sei se ele vai ouvir, de repente, às vezes eu vejo ele no Facebook, eu acho que ele deve ter visto também a mensagem, não sei se ele se inscreveu no canal, faz tempo que eu não conto com ele. Mas essa foi o que marcou a minha vida. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Se você que está aí esperando, talvez uma porta de emprego, ou por uma bênção, ou orando o Senhor por uma coisa importante que vai ser importante na sua vida, guarda essa palavra, que é a experiência que eu tive aqui, de Deus ouvir a oração. E naquele primeiro dia, ele podia falar 150 salmos, da Bíblia. Justamente Salmo 41 que ele falou, 40 ele falou, seu Zé, Salmo 40. Eu falei, esperei com paciência no Senhor e marcou minha vida. Esse salmo está aqui anotado, aqui a data. Pessoal, então tá, dando sequência aqui, Salmo de Davi, né? Aí ele fala, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. E Davi, ele justamente estava falando aquilo que ele estava vivendo, que você conhece a história de Davi, é só ler o livro de Reis, Samuel, primeiro e segundo Reis, principalmente, até Crônica fala também, fala algumas histórias até parecidas. Você vai ouvir sobre Davi. E ele passou por isso aqui, tá? Se você passa por prova, luta e está achando que Deus te esqueceu, não esqueceu não. Olha aqui, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus falou, um homem segundo o coração de Deus, ele passava por isso aqui. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Foi perseguido pelo próprio rei, porque ele era um camarada desse, um camarada bom de guerra. Aí o rei ficou com inveja dele. Depois, os próprios filhos, né? Adonias, Absalão, tentaram tomar o lugar dele no trono. E ele não reagiu conforme você talvez reagiria, ou eu talvez, qualquer pessoa normal. Mas ele até fugiu do filho, achou melhor deixar com Deus. Ele tomou uma atitude que muitos falaram, Davi, você é bobo, você... O próprio rei, uma vez o rei perseguindo ele percebeu, e o comandante que estava com ele, por exemplo, falou, Davi, tá ali, é agora. Falou, não, de maneira alguma. Sendo perseguido para tentar tirar a vida dele, ele, não aceitar não. Jamais vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. O cara estava no pecado, estava sendo dominado pelo inimigo, e ele falou, jamais vou colocar as mãos contra o ungido do Senhor. Por isso que eu aprendi muito cedo, quando eu conheci o Senhor, a respeitar o ungido do Senhor por isso. Davi tinha um respeito, mesmo que o camarada estivesse perseguindo ele. Mas ele passou por isso aqui, Lago, rio, charco de lodo. Mas o que ele fez? O Senhor fez o quê?
tirou-me de um lago horrível, me colocou os pés sobre uma rocha, firmou seus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de nosso Deus, muitos o verão. Meus amados, eu vou falar uma coisa que é interessante, vocês vão ouvir. Tem certas coisas que vocês vão ouvir bater na tecla, me desculpa. Uma coisa que você, eu não sei qual é a sua experiência, mas que você deve perceber, e pôs um novo cântico na minha boca. Eu, da minha maneira de ver humilde, eu estou aprendendo muito com o Senhor, eu estou procurando aprender com o Senhor. Aliás, o servo de Deus que foi transformado, ele tem prazer no louvor. Está aqui, ó. Davi é um homem transformado. Ele conheceu a Deus, ele orava ao Senhor. Ele era usado por Deus, apesar de ser um guerreiro, de ser um homem de batalha. E ele fala aqui, pôs um novo cântico na minha boca. O servo de Deus transformado, me desculpa se você não é assim ainda. Tem que ter sempre louvor nos seus lábios. Tem que ser uma pessoa que ama o Senhor, que adora o Senhor. Hoje eu estava aqui glorificando a Deus. Parece que essa mensagem vai ser mais de experiência. Eu estava aqui agradecendo a Deus aqui nessa casa aqui. Você sabe que eu já falei. Aqui é a cozinha da empresa onde eu trabalho, a empresa. Eu estava aqui louvando o Senhor por isso aqui. Todo final de semana, você sabe, o órgão público não é fechado ao público, né? Toda a repartição pública. E aqui é uma repartição pública. Sábado, domingo, feriado, agora mesmo sábado, domingo e segunda, que o feriado é na terça, aí o prefeito, para ajudar os funcionários, até tá legal isso, ele antecipou, então a pessoa fica de folga sábado, domingo e segunda. Nós que trabalhamos em terceirizado, trabalhamos, estamos em escala de polícia, 12/36. E eu estava glorificando o Senhor. Você tem esse lugar tranquilo para meditar na palavra, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, consagrar o Senhor. Eu estava adorando o Senhor por isso. Então parece que essa palavra é mais de testemunho, né? Eu falei o meu testemunho no começo, primeiro versículo, de Davi, agora o meu de novo. Então assim, você foi transformado, se você não é assim, pede ao Senhor para colocar sempre louvor nos seus lábios. O Senhor tem me dado uma bênção tão grande que aqui, às vezes eu anoto aqui, tem dia aqui, o Senhor tem me dado uns dias, nesse dia que eu estou orando muito ao Senhor, buscando o Senhor por a bênção aí, que você deve estar orando também, espero. De um dia só, o Senhor me dá 10 ou mais, ou 15 louvores. Surgiu do nada. É aquilo que Davi falou, ó. Começa a louvar o Senhor, adorar o Senhor, do nada. E pôs o novo cântico. O servo de Deus, ele tem prazer em cantar, em adorar. Se você vê um crente que diz que é crente, mas é muito fechado, nunca vê. Porque o louvor, ele alegra a sua alma. Alegra, eu tenho certeza. Eu não sei quando eu vou sair daqui, eu espero que seja em breve, porque eu estou esperando uma bênção grande para eu sair daqui. Não que eu não gosto, eu vou ter saudade, já pensei, vou orar aqui. Mas muitas pessoas vão lembrar. Às vezes eu estou na portaria ali e estou louvando a Deus. Por aí. Vem no meu coração, vou louvar. Muitos passam, olham, tem pessoas que eu fico olhando, olha, outros. A gente nota assim, olha até com satisfação, pô, ele também é um dos nossos. Aí eu falei, aquele ali é um dos nossos. Entende, pessoal? Então, o servo de Deus, ele tem que ter um louvor nos lábios. Está aqui, Davi, ó. E pôs nos meus lábios um novo cântico. Eu sei quando eu estou bem, quando eu estou meio em situação difícil, quando eu começo a sentir falta de louvar, eu falo, opa, o que está acontecendo comigo? O Senhor tem misericórdia. Porque deve ser padrão em nossa vida. Você sempre está, na medida possível, louvando, adorando o Senhor. E pôs nos meus lábios, eu estava falando com você, tento ir embora aqui, eu estou aqui bem no começo do salmo ainda. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão. Olha bem que mensagem linda aqui. Quando você, meu amado, você, minha irmã em Cristo, tem prazer no louvor do Senhor, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Muitos verão e temerão e confiarão. Olha aqui, eu nunca tinha visto isso. Por isso que eu falo, a palavra de Deus é rica. Através do seu louvor, pessoas vão se voltar para o Senhor, pessoal. Eu falei aqui, ó. Eu tenho certeza que quando sair daqui, alguém vai... Ué, cadê? Não tem mais? Isso digo para a glória do meu Deus. Aqui, ó. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, pessoal. Sabe por quê? Por causa do seu louvor. Porque você foi transformado. Tem até um louvor que eu cantei muito tempo, fala assim, agora somos povo transformado pela graça de Cristo Jesus, pelo seu infinito amor. Então você, cristão,
que seja um ministro de Deus, um pregador, um pastor, um apóstolo, um reverendo, um presbítero, um diácono da casa do Senhor, uma diaconisa, um missionário, um evangelista. Você tem um motivo, você foi transformado de verdade, de louvar, de adorar. Ah, mas a situação está difícil, é aí que deve adorar. O Senhor tem me ensinado isso, pessoal. Eu até entendo que essa não é demora. Eu ouvi a colega falar aqui a semana, eu falei com ela, foi negativo. Deus tarda, mas não falha. Isso não confere, não. Eu falei, minha irmã, falei aqui no meu trabalho a semana que passou. Minha irmã, ela estava sozinha, o pessoal estava chegando ainda, ou estava alguém aqui dentro, ela estava na área limpando ali. Minha irmã, Deus nunca tarda nem falha. Essa história aí é do sistema. É o dito popular. Deus não tarda e nem falha. Ele vem na hora certa e ele opera. Mas muitas vezes o Senhor segura um pouco a bênção sua e a minha, porque Ele quer ver a gente adorando, louvando. Está faltando louvor. Você fica às vezes, poxa, mas o Senhor quer que você adore Ele, você agradeça a Ele, você cante louvores a Ele, mesmo você sabendo que aquela bênção vai fazer um rebuliço, vai fazer coisas grandes, e seria bom que viesse logo. Não. No tempo do Senhor. Então, o louvor aqui, ó, tá vendo? Terminei a mensagem praticamente no começo do texto. Ficou o texto tudo para... Aí daqui a um tempo eu vou te pregar, vou falar de novo aqui, querendo Deus, eu vou falar daqui para frente, 3 versículos. Bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos senhores são, versículo 5, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Agora não podia deixar isso aqui não, está bem no finalzinho aqui, já passou dos 20 minutos e eu estou no começo do capítulo, né? Vou ver alguns aqui para a gente terminar. Versículo 8. Deleito-me, aliás, versículo 6, muito importante, ó. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. O que quer dizer para você e para mim? Que não adianta você fazer sacrifício, nem fazer muita oferta, achar que aquilo é demais, do que você ouvir. Davi está falando isso aqui. Por isso que ele foi também o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Sacrifício e oferta ele fazia por sacrifício. Ele entregava, ele ia lá para oferecer. Tá? Ele tinha esse conhecimento. Davi. Davi já veio e o povo Israel estava formado. Já tinha as orientações, as ordenanças. Só que ele falou o quê? Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos. Muita gente não para ver detalhes. Para o Senhor, meu amado, é mais importante você ouvir. Por isso que fala lá, quem tem ouvidos ouça, do que sacrifício e oferta. Quer dizer, aquele que é aparente, aquele que está, todo mundo vê, mas ouvir é coisa entre você e Deus. Mas adiante. Deleite em fazer, versículo 8, fazer a tua vontade, ó Deus meu, se a tua lei está dentro do meu coração. Davi tinha deleite, tinha prazer em fazer a vontade. Ele fala que a lei, não é para lei porque está no Velho Testamento, tá? Hoje não, hoje é a graça de Jesus, é os mandamentos de Jesus, os evangelhos, hoje é as cartas, mas aqui Davi viu no Velho Testamento, ele está falando. Deleite em fazer o quê? A tua lei, o Velho Testamento era a lei, agora o novo é a graça de Jesus, no mandamento de Jesus. A nova dispensação que ele contestou tanto com os fariseus ali, e os apóstolos conferiram, Paulo, Pedro, João. E sim, a tua lei está dentro do meu coração. É isso que devemos ter, a lei, a palavra. Hoje é a palavra de Deus, a graça de Jesus, o louvor do nosso coração. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade. Você e eu somos servos de Deus, nós não podemos ser tímidos. Eu falo que às vezes eu tinha esse problema, logo no começo quando eu estava no seminário, mas Deus foi me libertando através de uma palavra. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Se você é tímido para falar de Deus, tá aqui, Tá aqui, Não escondi da grande congregação a tua benignidade. O servo de Deus, lavado em meio do sangue de Jesus, não deve temer, não deve esconder da grande congregação, está falando da igreja aqui reunida, a tua benignidade e a bondade. Porque nessa maneira o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, o Senhor salva. Às vezes, através de uma palavra sua, um testemunho seu, um louvor que você canta,
Deus te deu esse talento para louvar o Senhor e você está talvez temeroso. No seu louvor, Deus vai salvar uma alma. Terminando aqui, pessoal. Olha o versículo 17 que eu podia ter para encerrar, né? Eu não podia deixar o versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não posso esquecer do tema, né? Esperei com paciência o Senhor, ele ouviu o meu clamor. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas do meu. Davi, rei, rico. Olha a oferta que deu para o templo lá. Lê lá em Crônicas. Salvo engano 18, 1 Crônicas. O que deu de oferta para o templo? Rico, rei. Tinha os seguranças, os valentes de Davi, que um só brigava contra 100. Sem exagero nenhum. Um só dele dava conta de 100 no inimigo. Tinha até mais do que isso. Mas sabe o que diz aqui? Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio. A confiança dele não estava nas riquezas, na posição do trono, não estava nos seus seguranças, nos valentes de Davi, que não tinha nenhum rei que eu saiba na Bíblia que era mais protegido que Davi. Os valentes dele, Tu és o meu auxílio e meu libertador. Maravilha isso aqui, pessoal. Você, talvez até pessoa que está aqui, pessoa de posse, pessoa de posição, Deus é o seu ajudador. Deus é o seu libertador. Deus é que cuida de você, tá bom? Então tá. Vocês notaram, né? Eu fiz um resumo aqui, dava muito o que falar, mas eu estou dentro do limite agora. 20 a 30. Antes era 10 a 15, agora é 20 a 30, tá? Esperei com paciência do Senhor e ele ouviu meu clamor. Deus falou no seu coração, você recebeu uma bênção aí, alguma coisa que eu falei, algum testemunho, alguma palavra. Então por que não compartilhar? Por que não ajudar esse canal a crescer? Quando você vir lá na frente, você vai lembrar, eu também contribuí. Eu compartilhei, eu deixei meu like e meu comentário. Paz do Senhor Jesus, um forte abraço. Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos.